No meio do vasto deserto queimando, a voz de Deus chamou Moisés do meio das chamas, enchendo o ar com uma ressonância sagrada. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, declarou Deus, e ouvi seus gritos. A responsabilidade da libertação pesava profundamente sobre Moisés, um pastor que virou profeta. Seu coração tremia de medo, mas no seu interior surgiu uma determinação firme ao aceitar o chamado de Deus para confrontar Faraó, o governante opressor do Egito. Encontros divinos assim são raros, mas através deles, o caminho da redenção ia se desenrolando, uma revelação que ecoaria por gerações. Moisés voltou ao Egito acompanhado de seu irmão Arão, com vozes firmes, mas cheias de vulnerabilidade, tremendo, mas cheias de propósito divino. Quando entraram na grandiosa corte do faraó, adornados em esplendor real, o clima ficou carregado de tensão. Eles disseram as palavras ordenadas pelo Senhor: "Deixe o meu povo ir, para que possam celebrar uma festa a mim no deserto." A resposta foi uma declaração fria e inflexível do faraó, que os desprezou com desdém: "Quem é o Senhor para que eu obedeça a ele?" A arrogância dele despertou uma tempestade nos céus, dando início a uma série de confrontos que colocariam à prova a força de todos os envolvidos. Mesmo quando a esperança era recebida com ceticismo, a promessa de Deus se firmou no coração de Moisés: "Eu irei endurecer o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito." Com essa garantia divina, a jornada de Moisés avançou, acendendo uma chama que não apenas desafiaria um tirano, mas também o próprio sistema de crenças opressoras. Era o reconhecimento do domínio de Deus sobre um povo que sofria sob a desolação. Mal sabiam eles que aquele confronto era mais do que uma luta por liberdade, era o início de uma profecia divina e o catalisador de uma aliança que mudaria para sempre sua descendência. Em um momento que ficaria marcado na história dos egípcios, o Nilo, o coração de sua civilização, se transformou. Quando Arão levantou seu cajado, as águas ficaram vermelhas como sangue, carregando a morte de algo que antes o sustentava. Os peixes morriam aos montes, e um cheiro insuportável tomava conta do ar, deixando os egípcios com o coração pesado. O rio, considerado um deus, virou símbolo da autoridade de Deus contra os ídolos falsos. Com esse ato, Deus dava um aviso claro: era hora de acordar, de abandonar a falsa segurança. E assim, os egípcios se tornaram testemunhas do próprio desastre que se aproximava. Confuso e desesperado, o faraó chamou seus magos, que tentaram reproduzir o milagre com seus feitiços, sua magia negra criando uma sensação momentânea de controle em meio ao caos. Mas, enquanto o Nilo permanecia tingido de sangue, nem mesmo seus poderes conseguiam conter a onda de horror que tomava a terra. Foi aí que a verdade começou a surgir: nenhuma fachada de poder poderia competir com o Deus que criou tudo. O coração do faraó se endureceu ainda mais, e sua teimosia revelou uma triste realidade: o coração humano pode se tornar insensível até mesmo diante de sinais divinos. Ele mostra o quão frágil é a fé diante dos confortos do poder terreno. A desesperança do povo só aumentava, gritos por misericórdia ecoando por cada lar, mas o faraó permanecia impassível. Foi nesse cenário que se deram manifestações maiores do poder de Deus, cada praga representando um desafio divino à soberania e às crenças dos egípcios. Deus não estava apenas lutando contra a opressão física, mas também contra a cegueira espiritual que guiava seu povo pelo caminho errado. A cada momento que passava, a esperança de liberdade crescia, equilibrando-se entre o ventre da fé e o peso da obstinação humana. Quando Deus anunciou, milhões de rãs invadiram o Egito, transformando casas e locais de trabalho em cenas de caos. Elas invadiram os quartos do faraó, encheram os aposentos reais, e ninguém conseguiu escapar dessa enxurrada. Esse milagre estranho e perturbador revelou de forma contundente a futilidade de resistir à vontade divina. Como as rãs tornaram todos os rituais egípcios impuros, elas se tornaram lembranças vivas do poder sobrenatural de Deus. Diante delas, até mesmo os reis mais poderosos se humilharam, encharcados de uma crise de fé embaraçosa, enquanto a essência da vida normal desmoronava ao seu redor. Desesperado, o faraó chamou novamente Moisés e Arão, em busca de alívio para a sua situação. "Clamem ao Senhor para que tire os sapos", implorou, dando sinais evidentes de fraqueza à medida que seu poder começava a escorrer pelas mãos.
Mas assim que os sapos desapareceram, a atitude do faraó mudou completamente, voltou a exibir seu orgulho. Com o coração irado, ele se endureceu mais uma vez, uma dorosa lembrança de como as pessoas tendem a esquecer da ajuda divina nas horas de necessidade. Nesse momento, a paciência de Deus seria colocada à prova, revelando o grande contraste entre a fraqueza humana e a fidelidade divina. As pragas continuaram a nos ensinar lições que é fácil de ignorar em nós mesmos. Não era apenas a vergonha de um governante arrogante, mas o perigo de se refugiar na comodidade da desobediência. A intervenção divina era clara. Deus mostrava ao seu povo, através desses horrores concretos, que ele exige reconhecimento e reverência. Cada milagre ia desvendando camadas de negação, chamando os egípcios a retornarem ao aquele que os criou como povo, insistindo para que abraçassem a jornada da libertação, mesmo enquanto resistiam à sua presença. Quando o cajado de Moisés tocou a poeira da terra, ela se transformou em uma nuvem de mosquitos que cobriu tudo, deixando os magos do Egito desesperados. Nenhuma magia humana conseguiu afastar essa praga. Todos os seus poderes falharam. Este é o dedo de Deus, eles disseram, de repente conscientes de uma força que não podiam controlar nem compreender. Uma revelação que, deveria, ter levado Faraó à humildade. Mas, mesmo diante do caos, seu coração permaneceu inabalável, revelando uma verdade trágica. A alma pode suportar grandes pesos, sem nunca se curvar diante da verdade divina. Os mosquitos invadiram a essência da vida, infestando cada homem, cada mulher, cada animal. Seu zumbido incessante virou um hino à autoridade divina. Deus traçou uma linha que eles não poderiam atravessar, revelando seu domínio sobre toda a criação. Os mosquitos não eram apenas um incômodo, representavam a busca implacável de Deus pelo seu povo. Mas o faraó, em sua arrogância, continuou resistindo. O Deus dos Hebreus passou a ser um espectro temido, mais uma ameaça do que uma voz orientadora em seu coração. A cada praga que surgia, os obstáculos ficavam maiores do que apenas o sofrimento físico. Os piolhos marcaram um momento crucial, mostrando como o poder humano é passageiro, o prazer de desobedecer é efêmero. A experiência nos ensina que o chamado de Deus não é só um convite, mas uma convocação à transformação. Cada praga ia desmoronando a couraça do coração endurecido de Faraó, desafiando-o a perceber a futilidade da sua teimosia, ao mesmo tempo em que oferecia a esperança de redenção em meio à destruição, se ele ao menos se curvasse. A tensão pairava pesada no ar quando o gado do Egito foi atingido por uma praga severa, um sinal ardente do poder absoluto de Deus sobre a criação e o comércio. A perda do rebanho deixou o país sem sustento e abalou sua economia. Enquanto os animais morriam de doenças, o desespero se espalhava por toda parte, revelando a fragilidade da força do faraó. O gado não era apenas um recurso, simbolizava riqueza, poder e independência. Cada animal que caía trazia uma dúvida esmagadora no coração do faraó, levando-o a revisar sua postura contra o Deus de Israel profundamente. Ainda assim, um brilho de rebeldia permanecia em seus olhos. Por ordem divina, as pragas se intensificaram. Feridas começaram a aparecer por todo o corpo dos homens e dos animais, causando dores terríveis aos egípcios. Enquanto eles clamavam pelo alívio, ficaram completamente vulneráveis, desnudados diante da autoridade indiscutível de Deus. Isso foi mais do que uma punição, foi um convite divino ao arrependimento. Diante da dor, tiveram que encarar sua própria soberba e a fragilidade da vida. Cada bolha e cada ferida se tornaram símbolos da resistência deles à luz do Altíssimo, um lembrete de que o caminho para a cura só viria com o reconhecimento do erro. Ao longo dessa passagem sombria, o espírito imbatível de Moisés e Arão brilhou intensamente diante do desespero que tomou conta do Egito. A cada peste, uma verdade se revelava: a paciência divina não significa aprovação. O amor imenso de Deus desejava a volta do seu povo. Mas o coração de Faraó se endurecia cada vez mais, uma lição que serve para todas as gerações que encontram o Todo-Poderoso. As pragas foram como uma tela vívida, pintada com justiça e misericórdia, mostrando que Deus busca incessantemente a reconciliação, mesmo diante da mais difícil resistência. E fica a mensagem eterna: o coração só se torna duro quando teima em não aceitar a luz.